Ir desta para melhor, mas ir em frente. Ir desta para melhor, mas com toda a gente. Ir desta para melhor, num lugar diferente. Ir desta para melhor. Super bonito, nunca me esqueci dessa descrição, sabes? Sim. E podemos continuar a falar. Agora já estamos a gravar. Já estamos a gravar, sim, mas estamos aqui descontridamente. Estamos a falar da Índia e dos pickles. Leonor de Oliveira, minha querida amiga, bem-vinda ao Desta para Melhor. Obrigada pelo convite. Ainda bem que estás aqui. Além de ser Leonor de Oliveira, minha amiga, és sexóloga, psicóloga e que mais? Investigadora em sexualidade, comprometida com a educação sexual e... Ávida leitora. Ávida leitora, sim. Neste momento interessada pela questão da Palestina, onde eu tenho centrado as minhas leituras, porque vou numa tour política com o pessoal do Fumaça e não só. Sim. Agora a Palestina, então neste momento estou a focar-me na questão da Palestina, concretizar um bocadinho a Palestina, perceber melhor esta questão que nos atravessa, não é? Desde que nascemos e muito anterior. E é isto, estou quase a acabar o meu doutoramento, então estou assim a tirar, já entreguei a tese, então estou a tirar tempo para me dedicar a coisas que... Andas com mais tempo, andaste em uma altura Sim. roda no ar de trabalho e assoberbada. Sim, não, agora o balão está a esvaziar, assim um bocadinho, não rebentou, consegui que não rebentasse. E é uma boa altura, agora com o verão. Sim, bom, ainda não é verão, mas parece. Sim, mas bom tempo e tal. Sim. E és uma pessoa que muita gente já admira nas redes sociais, ainda bem, porque fazes um grande papel de educação e, acima de tudo, de descomplicar aquilo que fomos ensinados a complicar durante séculos, não é? Seja pela religião, seja por montes de coisas, que é a sexualidade. Eu não sei se dizer sexualidade abrange tudo, mas pronto. Acho que sim. Eu costumo falar de sexo e de sexualidade, porque quando falo de sexo estou a falar da atividade sexual, do sexo que nós temos. E quando falo de sexualidade é o guarda-chuva que implica papéis de género, sociedade, a forma como... que não tem a ver com o sexo em si, não é? Não tem nada a ver com a atividade sexual, tem a ver com uma série de outros então, aspectos, estava a outras aplicar dimensões. a sexualidade bem, porque estavas muito bem. É isso que tu tratas e que é tão importante. E acho que pessoas como tu, como a Tânia Graça, são pessoas que eu acho que daqui a umas décadas vamos olhar para trás e aquelas mulheres mudaram o país. Isto pode parecer pesado, mas de uma carga muito pesada. E não sentes primor para outras pessoas que são agora menos conhecidas e menos seguidores, etc. Mas acho que sim, acho que estão a fazer a diferença na vida de muita gente, porque era uma coisa que não é que vocês agora descomplicaram sozinhas a sexualidade, não é? Mas não é revolucionário. Não é revolucionário as duas rebentaram as portas, mas estão a fazer um trabalho incrível, essencial, e didático e pedagógico. Eu vejo a reação que as pessoas têm, tanto a ti como a ela e outras pessoas, que há páginas mais pequenas, mas pronto, vocês, com o conhecimento científico, como transformam isso para coisas muito próximas das pessoas, como ajudam tantas mulheres, como fazem homens pensar de maneiras diferentes, como abrangem as pessoas não binárias e orientações. Portanto, acho que és incrível, ainda bem que estás aqui, ainda bem que sou teu amigo, tenho muito orgulho. E lançaste um livro que é precisamente isto, e acho que podemos sempre estar a pegar exatamente no livro e por capítulos, e aproveitar que estás aqui e para quem nos ouve e para quem nos está a ver, começar por puxar o teu lado um bocadinho professora, para irmos um bocadinho à base do que é tanto género, como orientação sexual, como expressão de género. Explica-nos lá. Queres que eu explique assim, porque estou tão complexa? Eu sei que é complexo, mas tu no livro fizeste assim um apanhado simples no início do livro. Eu acho que é importante perceber sobre género é que é uma construção social. E eu sei que isto às vezes é muito difícil para as pessoas compreenderem, e eu percebo perfeitamente porque é que é assim. E percebo também quando falamos de orientação sexual, quando eu digo que é construído, que as pessoas ficam confusas, então se é construído podemos mudar. Não, não devemos. E com uma questão do género, tem a ver com a forma como nós vivemos a nossa identidade, a nossa sexualidade, que é muito mais abrangente do que as caixas
que nos ofereceram logo quando nascemos, porque temos pilinha ou pipi, não é? Porque são os termos que são usados neste eu uso pouco, quase que sinto, sabes, quando as pessoas dizem um palavrão e ficam pronto, dizer palavrões atrás do pavilhão, eu sinto quando digo pilinha e pipi, sinto a mesma pronto, mas portanto, vulva e pénis e que são atribuídas só porque temos aquela fisionomia. E a verdade é que nem todos nascemos com esta fisionomia tão clara e é por isto que isto é construído. Alguém olhou para o nosso corpo e definiu a nossa identidade, que só nós é que temos o poder de definir, com base naquilo que eles veem, com pouca preocupação com o potencial daquela pessoa. E pronto, ou seja, para mim, eu não estou a falar aqui de homens e de mulheres e não estou a definir o género nessas categorias, porque género é sobre possibilidades. Eu acho que cada vez mais esta ideia vai estando mais presente e vai sendo mais discutida. Eu não sou uma scholar do género, sou só uma interessada e sou feminista e comecei a interessar-me talvez por isto, por causa das pressões que eu sinto por ser mulher, sendo que eu sinto poucas, no sentido de que eu na verdade me identifico como mulher, não tive essa guerra interna, esse conflito, porque de facto eu integrei essa identidade que me ofereceram, ou eu não sei até quanto é que eu integrei, claro. Fui integrando e também eu me sinto desta maneira, portanto não me interessa muito de onde não sei como é que isto aconteceu, mas sei que eu estou ok com esta identidade. Que por acaso... que é o que a única coisa que devia importar para... Sim, e que coincide, por acaso eu tive a sorte de coincidir com aquela que me foi atribuída. Mas a verdade é que o género tem potencialidades infinitas, ou seja, nós temos a capacidade de nos definirmos. E isto pode parecer um bocadinho estranho, não é? Porque eu posso dizer que sou ultragénero e ninguém sabe o que é que isso é, mas aquilo faz sentido para mim. E eu acho que género é isto, é sobre possibilidade e neste momento é sobre, obviamente, desconstrução. E essencialmente, o género tem muito a ver com política, não é? Eu diria que é quase só, tem a ver Sim. com... Eu creio, e eu gosto de salientar esta questão da crença, porque nós, mesmo quando falamos em ciência, estamos a falar de crenças, não é? Eu creio que a ciência tem resposta, ou que a história tem resposta, e sim, as diferenças de género são profundamente ocidentais, para começar, não é? Porque nós não temos géneros tão bem definidos noutras culturas, que aniquilamos, obviamente, com o passar dos séculos. E eu creio que as distinções de género servem sobretudo para regular comportamento e isso é político, ou seja, isto não é regular, isto não é uma pessoa que decidiu vamos definir, um mecanismo social, um dispositivo que tem séculos, não é? Até tem mais, não é? Por acaso há aqui um livro, depois podemos falar, que fala muito do advento da agricultura como o ponto de viragem para o género passar a ser importante. Porque foi preciso regular o comportamento das mulheres, o acesso reprodutivo, porque era preciso passar propriedade. Era preciso, foi daí que surgiu a prole, não é? Todo o conceito da prole e de passar a ter a prole, depois vem dar origem ao proletariado. Sim, exatamente. Exatamente. Portanto, tem a ver com controle social, com exploração e das pessoas e dos seus corpos, das mulheres com funções reprodutivas e das pessoas que elas são capazes de gerar para trabalhar. E nós agora... isto tem sido uma grande questão agora nos últimos anos e vai continuar a ser. O género. É um momento bom para se discutir isto. E, por um lado, está a causar, como nós estamos a ver, imensa reação. Sim. Infelizmente, imenso ódio para as pessoas trans e não binárias, porque... ao mesmo tempo que estão a ganhar cada vez mais espaço, que é seu por direito, não é? Sim. Pois, como sabemos, o progresso causa sempre reação e temos assistido a isto. Mas a verdade é que se nós conseguirmos, e é para aí que nós queremos caminhar, ver o género como um espectro, não obrigando ninguém a ser, não é? Ninguém está a querer obrigar os conservadores ou as pessoas mais céticas a serem o que não querem ser, só estamos a tentar dizer que quem quer ser o que for
tem o direito a ser, mas caminharmos por uma visão de género enquanto espectro pode ser altamente libertador, não é? O objetivo é esse. Para mim, eu tenho alguma dificuldade em perceber a reatividade, porque quando nós estamos a falar de possibilidades, nós não estamos a pressionar ninguém, a não ser do género que se sente. Mas a discussão está a esse nível. A discussão é, mas agora vão-me obrigar, ou tenho que proteger os meus filhos da ideologia de género. Gaguejei que isto sai mal. Sim. Mas eu tenho dificuldade a perceber porque é mesmo... É super narcísico, não é? É muito autofocado, como se discutir género... Dá vontade de dizer, ninguém está a falar sobre ti. Ninguém está a falar sobre ti. Não é sobre ti. E pronto, nós podemos analisar. Como é que se pode contrariar, por exemplo, o discurso que há muito das pessoas estarem completamente fixadas com a biologia, justificar, não, mas há os cromossomas isto e não sei o quê, e há o pênis e há não sei o quê. Mas eu que tenho menos paciência e muito menos a comparar com o conhecimento científico, tenho quase nada contigo, eu só penso, o que é que te importa, man? Se alguém se diz que se identifica com não binário, com género fluido, com mulher trans, o que é que a ti te importa? Se nasceu com cromossoma do que for e com... O que é que te importa? Sim, como se a nossa biologia confessasse uma verdade, não é? Uhum. E eu acho que... Ok, eu sou educadora e considero que a educação pode ter um papel importante, mas não só a educação, nós precisamos dos movimentos sociais, mas eu acho que é altamente falacioso falar de biologia. Não sei se às vezes não é intelectualmente desonesto, eu não consigo perceber se as pessoas que levantam a bandeira da biologia acreditam mesmo no que estão a dizer ou se é só uma forma fácil de argumentar. Mas qualquer cientista dedicado, e mais conservador ou menos conservador, qualquer cientista dedicado à área da sexualidade, da psicologia, da biologia, mas em termos de comportamento humano, de todas estas frentes, ninguém te vai dizer que o comportamento é biologicamente determinado. Uhum. Eu acho que não há nenhum cientista que não fale do facto dos humanos serem biopsicossociais, ou seja, há muito pouco... mesmo que haja marcadores biológicos, eu não sou uma negacionista da biologia, eu sei o que são, eu conheço as hormonas, eu conheço os marcadores Mas também conheces que nós vivemos em sociedade há milénios, que há uma Não, é biologia em contexto. Sim, exatamente. O instinto por si só dá-te muito pouco. Eu acho que podemos falar de instinto, sei lá, quando um bebê nasce e se agarra à mãe pelo cheiro que a mãe emana, eu acho que aí é instintivo, mas à medida que nós crescemos, e mesmo os bebés, nós conseguimos isolar 3 tipos de temperamento nos bebés, que são os bebés fáceis, os bebés difíceis e os bebés de aquecimento lento. Mas não quer dizer que o determinemos geneticamente. Nós conseguimos observar 3 tipos de comportamento que parecem relativamente inatos, ou que parecem... Eles parece que vêm equipados daquela maneira. Mas nós não sabemos de onde é que aquilo vem, não sabemos que é genético, da mesma maneira como estamos há décadas a estudar a homossexualidade ou a tentar provar que a homossexualidade é biológica e tem marcadores biológicos e não conseguimos. Genéticos, então nem se fala, nunca se detectou nenhuma alteração, nenhuma diferença genética entre as pessoas que não são heterossexuais. Pois eu acho que é muito importante começarmos a falar de fluidez, que somos críticos também em relação à noção de fluidez, mas acho que já podemos ir aí mais à frente, porque há de facto um potencial enorme para nós mudarmos ao longo da vida. E há pessoas que têm orientações sexuais muito restritivas, ou seja, têm uma preferência muito rígida, identificada, até desde cedo na sua vida. E há pessoas que não são tão rígidas. E há pessoas que, em determinado contexto, até podem ser profundamente heterossexuais ou homossexuais, no sentido em que sentem atração sexual por pessoas de género igual ou de género diferente. E em determinado contexto, sentem atração por uma pessoa que nunca pensariam sentir atração. E que aquilo existe naquele momento e não tem necessariamente que existir, mas pode existir. Ou seja,
E eu sei, nós já falámos muito sobre isso. Eu nunca pensei, quando comecei a falar sobre fluidez sexual no Pronto a Despir, que esqueci-me de falar desta parte na apresentação, que tem um projeto de educação sexual chamado Pronto a Despir. Siga o Pronto a Despir, mas depois no final já fazemos essas partes. E eu acho que foi dos temas que eu tive mais reações do estilo... Eu falava sobre fluidez sexual e no fim do dia eu tinha pessoas a dizer-me: isto é serviço público, tiraste um peso enorme de cima. Nessa parte eu concordo que é das mais libertadoras que tens levado à conversa pública, porque era uma coisa que eu acho que estava latente, até em mim e nos homens heterossexuais, que eu também sinto-me essencialmente heterossexual, mas com alguma fluidez, e é uma coisa libertadora. Mas que deve ter sido confuso a certa altura. Claro, não é? Mas depois quando soube pessoas a falar, ok, então claro, não somos estanques e é ok. Sim. Variar consoante o contexto, ou variar ao longo da vida. Variar ao longo da vida, e tem-se falado muito de género fluido, mas aqui estamos a falar especificamente de orientação sexual, e só para definir, falamos de fluidez sexual, não sei se ficou claro, mas de fluidez sexual quando uma pessoa que se identifica com determinada orientação sexual ou que se sente atraída por pessoas de um género, quer seja o género com que a pessoa se identifica ou outro género, que em determinados contextos, em determinadas situações, ou com determinadas pessoas, não é? Porque depois há esta questão da atração. Pode ser uma coisa muito específica, às vezes. Não é? Pode ser uma vez na vida, mas ser uma relação longa com essa pessoa e depois nunca mais volta. As histórias são muito diferentes umas das outras, e está mais bem estudado nas mulheres, e podemos refletir um bocadinho porque é que... Ia-te já perguntar porque é que assim é. Mais estudado nas mulheres porque nós encontramos um bocadinho mais de fluidez entre mulheres, e isto pode ter várias explicações, porque as mulheres podem ser mais fluidas ou mais flexíveis, e isto pode ter até uma base evolutiva. O pessoal da biologia até gostaria de ouvir isto. Uma base evolutiva que não é muito animadora, mas que pode ter a ver com resistência, com violações múltiplas que sofreram, com pressões sociais de sobrevivência que sofreram, em que pode compensar, do ponto de vista estratégico e evolutivo, aliar-te esta plasticidade sexual, ou seja, estás com um homem num momento em que isso te proporciona a sobrevivência, um bocadinho mais de qualidade de vida para ti, para as pessoas que geras. E eu estou a usar o língua super biológico. Sim, pronto. E, portanto, pode ter essa raiz. Eu julgo que... Eu estou a trazê-la porque acho que é importante também pensarmos sobre isto, apesar de eu ser altamente crítica da psicologia evolutiva, mas pode ter somente a ver com o facto de os homens, por causa da masculinidade tóxica, terem muito mais pressão para serem machos. Para corresponder a uma ideia de masculinidade que, obviamente... Uma ideia que não contempla afetos... Às vezes de amizade já é uma coisa... Sim, no mundo ocidental, não é? Em que o toque o toque, o afeto, como estavas a dizer, entre homens é sancionado, não é? Levas logo, mas, bom, és gay, ou, na verdade, muito pior. Mas... Sim. E as mulheres não têm este tipo de sanção, têm exatamente o contrário. O comportamento sexual entre mulheres é fetichizado, é impulsionado. Então, isto faz com que haja esta diferença que funciona talvez como... que são pressões, mas que neste caso em particular libertam um bocadinho mais as mulheres para viver a sua sexualidade de forma... mais fluida, mais coerente com o que vão sentindo à medida que vão sentindo, e que restringe mais os homens em particular. Mas pronto, por isso é que depois é tão confuso. Acho que para as mulheres se calhar não é tão confuso quando têm uma experiência mais inesperada, quando se vêem numa posição, mas eu estou apaixonada por esta pessoa, nunca gostei de pessoas deste género, ou tenho vontade de fazer sexo com esta pessoa, porque depois há esta questão, nós podemos ter orientação romântica em relação a um género e ter só apenas uma orientação sexual. Há muita diversidade, não é? Não temos que
há muitos caminhos, as combinações são múltiplas. E mais uma vez é libertador, não é? Pode ser libertador. Pode ser libertador. E mais uma vez ninguém está a obrigar ninguém a ter uma sexualidade fluida. É mais dizer que é ok seres um homem heterossexual e uma vez apetecer-te ir para a cama com um homem ou apaixonares pelo homem e depois que estás um tempo com ele, depois se calhar acabas e voltas a gostar de mulheres. É ok seres bissexual o tempo todo, é ok, não é? Sim, E não temos que nos castrar de emoções e de até experiências que nos podem fazer felizes, seja numa noite ou seja durante anos, por causa de preconceitos tão antigos, obsoletos, e que realmente são isso, são castradores. Sim, a fluidez é uma permite a expansão. A expansão agora soei super tranqui e xalala. Mas a expansão do nosso chakra emocional e sexual. Não era de todo nesse sentido que eu estava, mas no sentido de expandir, eu estou sempre a dizer, parece que estou sempre a dizer a mesma coisa, mas de dar possibilidades, de te aproximares de ti. Parece outra vez. Ai, não tenhas vergonha, fala o que te apetecer, mulher. Estou a policiar-me. Claro, fala à vontade. Não quero soar esotérica, porque não é nada esse o tom do que eu estou a tentar passar. De facto, eu acho que a noção de fluidez sexual é libertadora em si mesma. Como disse há pouco, sempre que eu falo de fluidez sexual, isto é obviamente empírico, eu não analisei, não sei se tem mais reações, eu nem sei ver os insights no meu Instagram, portanto... Tu és meio velhinha com o Instagram. Não gostes comigo. Eu dou o meu melhor para que eu saio do pelo. E já é ótimo. Já é ótimo, eu faço os meus posts em PowerPoint. Faço no PowerPoint. Estás a falar sério? Faço assim PowerPoint, esta letra... Quando acabamos, eu já te mostro uma aplicação para tu fazer os posts muito mais facilmente. Sei que eu não faço muito, porque imagina ter que ir ao PowerPoint sempre que quer fazer um post. Que velhinha. Uma ordália. Quando acabar o episódio, eu já te ajudo. Continua lá. Mas eu acho que é também importante sermos críticos com a noção de fluidez sexual, porque eu acho que fluidez sexual, heteroflexibilidade, eu acho que são categorias e são noções importantes e libertadoras, mas eu acho que também é importante pensar, em alguns casos, porque é que as pessoas muitas vezes perguntam, mas porquê é que não dizes que és bissexual? Por acaso, no meu caso, eu sou mesmo bissexual, então até posso dizer, mas eu durante algum tempo eu não compreendia muito bem, tinha alguma dificuldade em definir a minha orientação sexual, no sentido, eu sempre estive com homens ao longo da minha vida, mas tinha ali uma ideia de que talvez me sentia atraída por mulheres, era claro, mas não tinha assim tanta vontade de concretizar. Então eu achava, se calhar isto é uma coisa mais imposta. Nós fetichizamos tantas mulheres e o corpo das mulheres, sexualizamos e objetificamos tanto. Ou até pelo teu pensamento político, pensar, eu sou tão progressista que eu se calhar tenho que estar mais aberta a apreciar estas possibilidades. Não sei, talvez. Sim, por isso o que eu leio tem imensa influência na forma como eu me sinto e pronto. E a certa altura envolvi-me mesmo com uma mulher. E fiquei a pensar, e aquilo ia progredindo, e eu, mas, ok, então acho que sou bissexual. E eu já, mesmo antes de ter tido esta relação, eu lembro que respondia nos questionários, quando me perguntavam a minha orientação sexual, eu respondia bissexual, mas sentia-me um bocado uma fraude, assim, nunca tive comportamento sexual com mulheres, estou a dizer que sou bissexual. Mas, portanto, vou aprendendo e percebo, não, claro, já era bissexual nessa altura, provavelmente, ou mesmo que não fosse. Sim, mas não importa. O que tu dizes aqui também, e costumas dizer, é nós podemos ser e sentir várias coisas sem que as ponhamos depois em prática, não é? Não, obviamente, não é? Eu posso ser profundamente... Ou ter vontade de atuar sobre o que sentimos. Eu posso ser profundamente bissexual e ter sempre relações com mulheres, ou sempre relações com homens. E eu posso estar muito feliz numa relação com uma mulher ou com um homem sem ter necessidade de me envolver com uma pessoa de um género diferente da pessoa com que eu estou naquele momento. A questão
da não monogamia que entra aqui. Ou seja, a orientação sexual não diz assim tanto sobre isto. Ser bissexual não implica que se esteja insatisfeito numa relação com uma pessoa de um género específico. Vai sempre faltar qualquer coisa. Não. Talvez se nos faltar qualquer coisa, tínhamos que pensar que não temos uma orientação relacional, monogâmica, que talvez devêssemos pensar um bocadinho sobre isso. Já vamos aí. Também quero falar disso, mas para acabares o ponto sobre a crítica à fluidez de bifobia. Exato, sim. Porque a questão, obviamente, a bissexualidade é uma coisa e a fluidez sexual é outra. Mas, às vezes, esta dificuldade em assumirmos uma orientação sexual, tipo bissexual, está relacionada com a homofobia, com a bifobia. É isso que é muito importante, nunca deixarmos de ter em conta, não é? A parte política sempre da nossa sexualidade. Sim, e isto é sobretudo verdade para os homens, porque uma mulher identificar-se ou assumir-se publicamente como bissexual, uma vez mais, tem algumas sanções, mas não tem até aquele lado é permitido, é promovido. E um homem dizer-se bissexual, a primeira coisa que te dizem é és gay e estás no armário. Claro. Não é? Isso é só uma fase. E não que isto não aconteça com as mulheres, e eu acho... As pessoas às vezes lêem o livro e eu, quando falo de bissexualidade, eles perguntam: mas estás aqui a dizer que os bissexuais sofrem mais que os gays e que as lésbicas? Isso não pode ser verdade, porque tem muito mais possibilidades. Não, porque... Na verdade, nós sabemos que, em termos de stress minoritário, até são as pessoas bissexuais, por comparação aos gays e às lésbicas, não às pessoas T nem às outras pessoas da lista, que sentem mais opressão a determinados níveis, porque têm discriminação dentro da própria comunidade. Há muitas pessoas lésbicas que não querem ter encontros ou relações com mulheres bissexuais porque têm medo de as perder para um homem, por exemplo, e os homens bissexuais têm esta questão de parece que não pertencem a lado nenhum. Muitas mulheres não querem ter relações com homens bissexuais pela mesma razão e por causa da questão é a masculinidade tóxica a funcionar. Sim. Portanto, isto só para dizer que a fluidez sexual é uma noção libertadora, mas que nós às vezes também temos que pensar nas categorias que escolhemos para nós e pensar até que ponto é que não espelham bifobia, homofobia, masculinidade tóxica, porque temos que refletir. Eu não estou a dizer que temos que assumir. É só uma questão de reflexão. Assim, porque é que é importante para mim este rótulo? Isto é libertador ou eu estou a gerir? Estou a gerir aqui qualquer coisa. Isto é para mim ou é para os outros? Eu só queria deixar esta ressalva porque eu acho que eu própria fui um bocadinho vítima disto, de sentir, não sei se sou bi, acho que pode ser uma questão só com esta pessoa. E depois pensei, não, bolas, então não sou nada fluida, eu sou mesmo bi. E acho que foi um processo. E pronto. E eu não estou a dizer que todas as pessoas fluidas vão chegar à conclusão que são bissexuais de todo. É isso, mas... Eu acho que é só importante refletir, enquadrar, tentar perceber nas nossas motivações e nas pressões externas, até para a escolha da nossa identidade, porque obviamente faz em conjunto. Essa já é a camada mais avançada de nós considerarmos a orientação sexual como um espectro. A primeira acho que é mesmo só a maior parte das pessoas expandir e explorarem e não se castrarem, não se sentirem alguma coisa, ou, se sentirem vontade de beijar uma pessoa do mesmo género, beijem, sem estarem a policiar-se tanto, etc. E, portanto, daqui vamos também à fluidez, à eventual fluidez das relações entre monogamia e não monogamia, que também é libertador. Pronto, e no meu caso posso falar de estar numa relação não monogâmica há um ano e tal, e é realmente libertador, não fazendo a apologia de sendo a solução dos problemas para toda a gente, mas sim como, e ainda bem que se fala cada vez mais nisso, mas das pessoas perceberem que a monogamia não é uma obrigação, não é? Sim, e que a não monogamia pode ser muito libertadora e que não é exatamente o que as pessoas pensam, assim, não é sexo a toda a hora, não é? Há muitas formas de viver. Não é estar sempre em orgias. Fazer não monogamia é normalmente falar muito, ter muitas DRs, muitas discussões da relação.
implica um trabalho... Eu acho que é das maiores desculpa já estar a interromper e deixar falar. É das maiores vantagens da não monogamia, é precisamente a quantidade de conversas que se tem que ter. Ou seja, quando tens uma relação não monogâmica, há uma data de conversas, de pressupostos que tens que estabelecer, que nas monogamias, nas relações tradicionais, são assumidas a partir daquilo que dizia a sociedade. Não é? E mesmo com o desfazamento o que cada uma das pessoas pensa sobre o que é estar numa relação a dois. Não é? É verdadeiramente uma relação do it yourself, como as relações queer também são sempre, como não tens guião, porque o guião é heteronormativo e não serve nem aos heterossexuais, mas temos um guião, e é bom ter um guião, tens uma estrutura, segues, a não ser quando te aprisiona, mas tu se estiveres numa relação queer ou numa relação não monogâmica, estás necessariamente a desvirtuar, tu tens que procurar alternativas, então tens a possibilidade de fazer uma relação à tua medida. E isso é muito interessante. Mas também tem muitas dificuldades, muitos desafios. Não sei se concordarás comigo. Eu cheguei à conclusão que, de facto, a capacidade de amar, mesmo que exista, não diria infinitamente, mas mesmo que haja a capacidade de amar mais do que uma pessoa, de facto, não há tempo nem dinheiro. Era uma coisa que eu ia dizer. É que... O tempo... Eu cheguei à conclusão que é uma questão... Claro, é financeira. É financeira também, não é... E o facto de tens que trabalhar também, não é? Como é que tu trabalhas pelo menos 40 horas sim. E... Então, mas espera, já vamos ir. Ok, desculpa. Que é para... completamente de acordo, é só para... este de todos os assuntos, acho que é o menos falado e agora vai ser, mas acho que ainda é um bocadinho da nossa bolha, portanto vamos tentar que o desta para melhor chegue a mais gente. Okay. Não, vamos falar disto, mas vamos falar um bocado do início, que é o que então representa as não monogamias, porque isto é como tu chamas também, um guarda-chuva para muita coisa. Sim. E portanto vamos aproveitar que está aqui a professora Leonor para quem não está familiarizado de todo com o assunto, o que é a não monogamia e como é que se pode refletir de várias maneiras, etc. Falamos de não monogamia, especificamente quando falamos de não monogamia consensual. Eu é que não quero dizer este palavrão sim. E digo só não monogamia. Eu gosto mais da expressão poliamor, mas poliamor corresponde a uma identidade também específica, uma vivência muito específica dentro da comunidade. E dentro da não monogamia consensual, não é? Portanto, exclui-se o adultério. Na verdade, a maioria das pessoas deve viver não monogamia. Não é uma não monogamia consensual. Em algum momento da vida praticaram não monogamia, não foi consensual. Houve pelo menos uma parte que não soube, não consentiu, ou que não consentiu e, portanto, não é consensual. Portanto, estamos a excluir adultério, etc. Mas dentro da não monogamia há espaço para seres monógames, que eu nunca sei traduzir, que é um termo do John Savage, em que ele fala da relação dele, ele usa muito a experiência na primeira pessoa para abordar estes temas, em que ele e o parceiro dele têm uma relação monógames que tem... basicamente, quando um vai numa viagem de trabalho, ou quando vai viajar... Acho que já ouvi falar em podcasts, é possível? Não. Do quê? Do Dan Savage ou do Monógames? Do Dan Savage. Do Dan Savage. Sim, ele tem um podcast, é o Savage Love Cast. É super famoso. Já ouvi, estava a conhecer o nome. É super famoso. Okay. E ele fala desta... ou seja, no fundo, eles são monogâmicos na vida deles, mas por acaso um deles viajar em trabalho, ou se tiverem uma threesome, pronto. É monógames, no sentido em que não interfere minimamente com a estrutura da relação, com a dinâmica... fazem tudo como fariam na vida normal e de vez em quando, em situações-chave, estão muito com outra pessoa. Depois da forma como comunicam sobre isto, ou como podemos comunicar sobre uma coisa destas, pessoas que defendem transparência radical, pessoas que preferem não saber, isto é tudo legítimo, desde que esteja pré-acordado e que haja abertura para uma negociação futura. Portanto, monógames, relações abertas, e quando falamos de relações abertas, falamos de também pessoas tendencialmente monogâmicas, mas que, em algumas circunstâncias, de forma acordada, estão com pessoas de forma ocasional. Ou seja, há uma relação hierárquica, é uma chamada não monogamia hierárquica. Há uma relação principal, como os monógames, e há esta possibilidade de ver envolvimentos com parceiros... Que é o meu caso atual, e é uma coisa que, mais uma vantagem das não monogamias, é
é sempre uma relação em construção, não é? Não quer dizer que daqui a uns tempos não seja outra coisa. Sim, eu acho que a única... E isto é o lado político da questão da não monogamia. E acho que cada pessoa, casal, polículo, deve viver a vida da forma que deseja, até porque há constrangimentos sociais, nem tudo é como desejamos. Mas há uma questão política também na não monogamia muito importante, que tem a ver com a hierarquia, não é? Nós estamos... E eu acho que uma das discussões mais interessantes da não monogamia é falar da rede de afetos, ou seja, falarmos da forma como nos relacionamos com pessoas no geral, não só os nossos parceiros românticos, porque os nossos parceiros românticos e parceiras românticas e parceiros românticos não têm necessariamente que ser prioritários em relação às pessoas das nossas outras relações. Nossa família de sangue, digamos assim, os nossos amigos e mesmo nós próprios. A nossa relação connosco, claro. Com o nosso tempo sozinhos. Sim, solopoli é uma noção. Eu nunca vivi em solopoli, mas tenho imensa curiosidade. Não sei se alguma vez vou estar nessa circunstância que tem precisamente a ver com pessoas que dão prioridade à relação com elas mesmas. Isto não são pessoas individualistas, não são pessoas que não querem saber dos outros, não são pessoas que têm medo do compromisso, são pessoas que às vezes têm relações profundamente ligadas a outras pessoas, mas que definiram que não querem dividir finanças, não querem dividir uma casa, preferem ter controle sobre esse aspecto da vida delas. Mas a maior parte de nós não está nestas circunstâncias, muito menos em Portugal. Bom, em todo o lado, mas em Portugal, neste momento, em que a questão da habitação é tão importante. Há um problema. Há um problema de habitação. Tu nunca falaste sobre isso. Nem sequer me dado conta. Não, mas isto é uma questão. Eu acho que a questão da habitação, e agora só para voltar à sexualidade, sim. Tem imenso impacto na sexualidade, na forma como nós vivemos a sexualidade. Como é que nós podemos viver uma sexualidade plena quando dividimos casa com uma data de gente? Nós podemos querer dividir casa com uma data de gente, mas quando nós não escolhemos fazê-lo, isto pode também ter interferência na nossa sexualidade, na nossa segurança. E em relação à não monogamia e ao poliamor em específico, há uma questão financeira muito importante. Como é que... eu interrompi, estávamos na monogamia. O que é que disseste? Qual é que era esta? Que é a minha modalidade? Não sei. A não monogamia hierárquica. Sim, em relação aberta. Pronto, e agora ias para as próximas. Ia falar, poliamor, ainda bem que estás aqui para estruturar. Estou muito pouco professoral hoje, não tenho o meu PowerPoint. Não, há pessoas que lutam por ter relações não hierárquicas, ou seja, em que todas as pessoas com que se envolvem têm o mesmo peso na vida delas. Às vezes é possível que tenham um nesting partner, uma pessoa com que vivem, e mesmo assim conseguir equilibrar. Ou seja, às vezes vivemos com uma pessoa, não tem necessariamente de pôr essa pessoa numa posição hierárquica superior. Há pessoas que conseguem fazer isto muito bem. Ramboia fala muito disto. Ramboia com moderação. Podcast, podem seguir também. Sim, e são muito fofinhos. Pronto, ou seja, esta é um desafio, não é? Porque financeiramente é pouco viável para a maioria das pessoas, e só que é uma desconstrução bonita e importante, que é, de facto, o que é família, o que é que significa, o que é que são laços familiares, o que é família de escolha. Eu gosto da noção de rede de afetos porque tira o peso da família, e sim, de facto, porque é que a pessoa com que eu me casei tem mais será que quando eu me decido casar, quero à partida dar mais importância a essa pessoa? É uma escolha, ok. Sim, mas os amigos têm tanta importância. Os amigos com quem não vamos para a cama. Sim, exato. Vamos clarificar que... Para já é fixe ter amigos com quem podemos ir para a cama. Sim, mas se estou a falar agora, mesmo só os nossos grandes amigos, são tão importantes na nossa vida. Os nossos animais. Os nossos animais. Nós não temos que criar esta hierarquia tão grande entre a pessoa com quem estamos apaixonados, até vivemos, não sei o quê, e uma clivagem tão grande desta pessoa e os nossos amigos e o resto. Por isso é que estou só a completar este conceito de rede de afetos que é tão importante. Não é? Nós seguramos-nos todos uns aos outros por muitos. Não é? Claro, e temos... E as pessoas... E agora isto vai parecer um bocado instrumental, mas as pessoas satisfazem necessidades diferentes dentro de nós, e como nós não temos a capacidade de satisfazer todas as necessidades emocionais, sexuais,
Às vezes culturais, não é? Porque nós podemos ter uma pessoa, pode ser um amigo com quem temos sexo, pode ser uma pessoa com quem temos uma relação estável. Se calhar com uma dessas pessoas falamos imenso de política e as outras não estão para isso, mas as outras com outra falas de futebol, com outras vais ao cinema. Eu não preciso dessas. Estou ótimo. Olha essa necessidade. Olha. Mas é isso, é a questão de... na monogamia tradicional... há a tendência para pôr aos ombros do outro toda esta carga, esta responsabilidade, satisfazer pelo menos grande parte das nossas necessidades sexuais, afetivas, intelectuais. Mas nós podemos ser monogâmicos de forma muito radical. Ou seja, nós podemos ser monogâmicos porque nos sentimos profundamente monogâmicos ou porque escolhemos estar numa relação monogâmica. Porque aqui o fator da escolha é muito importante. Claro. Nós somos livres e a não monogamia não é de nenhuma forma uma estrutura superior. Não há. O que importa é aquilo que a pessoa quer fazer. Claro. Mas nós podemos ser monogâmicos e profundamente radicais na forma como lidamos com a nossa rede de afetos. Por exemplo, nós podemos estar numa relação monogâmica sem nenhuma vontade de nos envolvermos sexualmente ou romanticamente com outras pessoas e praticá-lo de forma radical, porque a forma como olhamos para as relações e para a sociedade é radical, só porque é diferente da norma e da visão vigente. É radical neste momento, não sei se é assim tão radical. Eu acho que a rede de afetos me faz todo o sentido, porque tenho uma orientação mais comunitária. Eu acho que ou isto vira para o coletivismo, ou vamos todos... eu ia dizer vamos todos morrer, porque estou a ler o livro do Van der Dijk, mas é um bocado... Não, nós vamos todos morrer de qualquer forma, mas podemos, entretanto, trabalhar mais para a comunidade e não tanto para o indivíduo, não é? E só para reiterar também para as pessoas, não estamos aqui a fazer a apologia, mais uma vez, da não monogamia como solução para todos os problemas. Tem os seus problemas e a monogamia não é nenhum... agora de repente é errado. Ou... Não, e a não monogamia também não é a solução para os... É isso, só estamos a defender é que há montes de possibilidades e estão todas corretas desde que seja o que cada um queira viver. Não é? E acho que há cada vez mais pessoas a escolher, ou pelo menos a descobrir, a pensar. Eu acho que pensar sobre, eu acho que isto não tem a ver com mudar comportamento, eu acho que tem mais a ver com pensar sobre comportamento, pensar sobre ti, pensar na forma como olhas para os outros, porque eu posso ser profundamente monogâmica e progressista na forma como olho para as relações dos outros, ou seja, isto não tem a ver sobre nós, isto tem a ver sobre toda a gente, tem a ver com toda a gente, com nós tentarmos que as pessoas livam, porque isto pensei em inglês e livam, estás a ver? E uma questão que a mim me fazem muito quando pessoa não monogâmica, ou pelo menos estou numa relação monogâmica, eu sou não monogâmico. Depois há este processo de se estou a viver ou não. Sou. Sinto que sou, já senti Estamos sempre neste questionamento, não é? E uma questão prática que também fazer a ti também, que é, então e os ciúmes? Ora bem, as pessoas fazem imensas perguntas sobre não monogamias como se eu soubesse o que ando aqui a fazer. Não sei. Mas tens opiniões, vá. Não sei muito bem. Os ciúmes... Eu acho que a questão dos ciúmes é comum sentir ciúmes. Sentir ciúmes não é necessariamente... Não nos devemos martirizar por sentir ciúmes. Sentir ciúmes, como ter emoções negativas, é uma reação, às vezes mais automática, a uma insegurança, a qualquer coisa que despertou dentro de nós, que nós às vezes nem sabemos a origem. Tem a ver com medo, não é? Vai ali uma cena muito primária, uma ansiedade de separação, normalmente tem a ver com medo de perda. E que algumas pessoas sentem mais que outras, mas mais importante do que nós sentimos ciúmes é expectável. A forma como nós reagimos aos ciúmes é que faz toda a diferença, porque é importante quando detectamos este sentimento, que em algum momento da nossa vida vai aparecer, quer sejamos monogâmicos ou não monogâmicos, isto não tem nada a ver com... Eu acho que isto não é uma questão da não monogamia de todo. É uma discussão que abrange todo o tipo de relações afetivas, não só sexuais e românticas. Nós podemos sentir ciúmes dos nossos amigos. Sim. E que tem a ver... nós em psicologia estudamos a questão da vinculação, este medo da perda. Se nós formos um bocadinho mais ansiosos, se calhar vamos sentir mais ciúmes.
se tivermos muito mais medo de perder a pessoa a quem estamos ligados desta forma importante, vamos sentir mais ciúmes. Outras pessoas sentem menos ciúmes, têm vinculações mais seguras, ou seja, tiveram... o que nós discutimos em psicologia é que os cuidados parentais nos primeiros anos de vida têm muito impacto na forma como nós nos relacionamos com os outros mais tarde. Isto não quer dizer que nós sermos ansiosos ou evitantes na idade adulta tenha a ver com maus cuidados parentais, não, mas está, de facto, o tipo de vinculação que nós desenvolvemos com as nossas figuras de cuidado tem muito impacto, tem uma relação muito bem definida depois com a forma como nós procuramos relacionar-nos com pessoas mais tarde. E nós, em psicologia, temos estudado muito a questão da vinculação, não nas não monogamias, porque nós temos muito poucos estudos sobre não monogamias, mas nas monogamias nós sabemos que eu ser uma pessoa segura, ter uma vinculação segura com as minhas figuras de cuidado na primeira infância, provavelmente vai levar a que eu seja uma pessoa segura nas minhas relações adultas. Mas isto é mutável. Se eu tiver uma relação abusiva pelo meio, isto vai mudar. Claro. Se eu tiver uma relação altamente contentora e protetora, também posso tornar-me mais segura. Isto depende depois das nossas vivências. Não é estanque, não é de todo um destino a cumprir. Sim, acho que é importante. Por um lado, uma coisa que se tem feito muito é romantizar os ciúmes como sendo sinal de amor. Ou seja, não é errado sentir ciúmes, mas também não sei se é necessário dizer que só gostas de alguém e sentes imensos ciúmes, porque... Sim, eu estou fora dessa discussão, que tenho dificuldade em relacionar-me. Eu cresci mas ouviste isto, não é? Não, já ouvi, mas eu de facto... Sei lá, em minha casa, acho que nunca vi nenhuma cena de ciúmes em casa, entre os meus pais. Mas também separaram-se cedo, felizmente. Então, e a minha mãe sempre... As eram para outras coisas. Eram porque eu pintei o sofá, era porque... sei lá. Não, mas a minha mãe, eu acho que ela teve imenso cuidado na forma como falava de ciúmes em casa. Ela sempre desvalorizou, assim, ciúmes, não vais aturar nenhum namorado que tenha ciúmes, ou aquela tua amiga é muito ciumenta. Ela sempre... A mãe, não é? Um bocado, já se brutalhada, falar destas questões, mas ela sempre... A minha mãe disse, quando eu tinha pai 14 ou 15 anos, que eu era muito, muito conservadora. E eu assim, mas queres o quê? Que eu vá queimar sutiãs para a varanda? O que é que tu esperas de mim? Com esta idade. Porque achava uma estupidez eu não usar biquíni, usar a parte de cima na praia, de biquíni, sério? ou fazer a depilação. Olhava assim, pá, lá porque tu cresceste pós 25 de Abril. Os millennials gostam de estrutura, é um bocadinho diferente. E podemos falar de tanta coisa agora. Espera, mas tenho que voltar. Ciúmes. Sim. Os ciúmes... quando aparecem, é para ser adressados. É necessário que sejam adressados. Ou seja, é importante não pormos no outro. Ou seja, nós geralmente sentimos ciúmes e podemos não saber bem porque é que sentimos, podemos ter uma noção vaga que pode ter a ver com a nossa história pessoal, mas normalmente não é uma coisa que a outra pessoa tenha feito. Ou seja, até pode ter sido esse o trigger que nos fez sentir insegurança. Mas não podemos usar a ação, o comportamento do outro para justificar a nossa insegurança. É mais, olha, quando fizeste isto, ou quando disseste isto, ou quando estiveste com esta pessoa, isto despertou isto em mim, ou só de pensar nisso estou a sentir coisas muito difíceis, que às vezes são físicas, é taquicardia, é pânico, é suor, é ruminação, são reações muito fortes e que não são negligenciáveis, são muito importantes e muito desconfortáveis. Mas eu não sei bem porque é que isto está a acontecer, ou eu sei porque é que isto está a acontecer, porque me faz sentir que talvez não voltes, que talvez já não queiras, que talvez já não gostes de mim. Então, para mim, é importante que me dês essa segurança, ou seja, preciso que me digas que gostas de mim, que não tens intenções de me deixar... Bom, e a pessoa corresponde e deve ser genuína, não é? Mas tem a ver, é importante fazer este trabalho de reconhecimento e pôr os ciúmes dentro de nós e não no outro, mas fazer pedidos ao outro. É legítimo fazer pedidos. Claro. Pedidos que não são, olha, não fazes pedidos. Não é dar ordens. Não é dar ordens, é fazer pedidos. É ajudava-me que... não é manipulação. Não é adressar a questão sem histerias e pânicos e etc. Bom, cada um reage como reage, não quer controlar a maneira como as pessoas reagem. Mas também aqui da minha experiência agora também relacional,
Isto também para dizer às pessoas que na não monogamia não ficamos por milagre isentos de ciúmes. Eu, por acaso, nunca fui propriamente ciumento e tenho muito poucos, mas é possível falar sobre isso e dizer isto deixou-me desconfortável ou se calhar a tua parceira ou parceira teve uma data de date e nunca tiveste ciúmes, mas houve ali uma pessoa em particular com que ela ou ele tiveram e aquilo mexeu contigo e pode-se falar sobre isso e tentar perceber, é um processo de... E é uma coisa que pode ser natural e depois, se calhar, ao longo das relações monogâmicas isso até pode desaparecer ou não desaparecer. Não, às vezes são características... Nós podemos, quando somos mais ansiosos... Tu és ansioso, mas não tens assim muito... Não sou assim não muito, és, por fases. Tens momentos de... Não é assim uma coisa que eu tenha crónica e posso dizer que seja sequer um ansioso de doença mental crónica. Não, são fases da vida de trabalho ou de pessoal. Sim, é mais o contexto que traz, é reativo, não é? Sim. Não é uma coisa. Mas sim, e para ir fechando, porque depois temos que ir aos livros. Ficas nervoso, eu vejo-te assim, eu não estou a controlar absolutamente nada, eu ficava só aqui a falar Depois eu sei, podíamos falar durante horas, aliás, entre cada um destes assuntos e depois ainda mais. Mas como a não monogamia é uma coisa ainda tão pouco falada e acho que é mais uma coisa que pode ser libertadora ou não, mas que é importante que as pessoas falem, ouçam outros falar e percebam que se sentirem coisas, estarem numa relação e sentirem coisas para outras pessoas é normal e podem falar sobre isso, mas para isso podem sempre ouvir o teu podcast e podem ouvir o Ramboia, podem ler o teu livro. Eu também fiz um podcast, é verdade. O Sex and More. Sex and More, também podem ir ouvir esse podcast de Leonor. Mas é isto, acho que para mim nesta descoberta, e vejo as pessoas à minha volta, sem ser uma solução milagrosa, tem sido uma descoberta muito bonita, libertadora, e não só de mim, mas o que vejo as outras pessoas à volta, e mesmo quem não queira deixar de ser monogâmico praticante, digamos assim, perceber só que há coisas que sentem não são anormais, não é? Depois podem atuar ou não sobre isso, se quiserem continuar a manter-se monogâmicos. Sim, sentir atração por uma pessoa. Mas sentir que não é errado e não são... E não tem implicação sobre o afeto que possas sentir por outra pessoa, não é? Ou seja, eu sentir-me atraído não tem que significar que a minha relação está em mau estado. Não estamos a tirar a atração sexual ou romântica que sentimos por alguém, não estamos a tirar daqui para pôr aqui. É possível ter várias ao mesmo tempo e ser fluido. Isto tudo pode ser fluido. E como tu tens muitos livros, eu acho que temos que ir para dos livros. Mas de qualquer maneira, é isso. Vamos aos livros, depois eu já faço aqui o rumo final. O que é que trouxeste, Lina? O que é que eu trouxe? O que é que não trouxeste? Não, eu não trouxe. Eu não sabia falar de... vamos falar destas questões, mas isto podíamos ter falado de tanta coisa. Então, eu trouxe o Sexual Fluidity. Podes segurar aí e mostrar para ali, por favor. Posso, com certeza. Assim. Isso. A da Lisa Diamond, que é uma investigadora que eu admiro muito e que foi pioneira no estudo da fluidez sexual e acompanhou uma série de mulheres ao longo da vida que no fundo tinham esta orientação sexual mais contextual, que tanto pessoas que se consideravam lésbicas e pessoas que se consideravam ou consideram heterossexuais, em ambos os casos ela encontrava alterações e ela acompanhou pessoas durante 10, 20 anos. Portanto, que havia muita... E há poucos estudos longitudinais, por isso é que isto é tão importante, em que havia de facto esta fluidez. E ela recebeu bastante correio de ódio das pessoas, porque no fundo as pessoas olhavam para a questão da fluidez sexual apondo em causa a luta por direitos LGBT, que é uma questão que podíamos falar daqui, que é legítima, é uma questão legítima. Falámos um bocadinho sobre questões de bifobia, mas ela teve ao mesmo tempo que foi pioneira, também teve este backlash da comunidade. E é interessante pensar sobre isso também. Depois tenho, como falámos ligeiramente sobre agricultura e sobre psicologia evolutiva, Sim. Este é o Sex at Dawn, que é um clássico, eu diria que é mesmo um livro clássico, há de ser dos mais vendidos
sobre esta temática, sobre a sexualidade. Em particular, ele não se fala só de sexualidade feminina, mas fala-se muito de sexualidade feminina de uma perspectiva que nós não estamos habituados a ouvir, porque a nossa noção é que as mulheres são menos sexuais, têm menos desejos, e aqui o que eles fazem, estes dois autores, é analisar uma série de estudos, uma série de... analisar contextos históricos em particular e algumas tribos, etc., e mostrarem que, efetivamente, até podemos estar na presença de maior promiscuidade sexual entre mulheres e que isso é adaptativo. Enfim, podíamos falar imenso sobre isto, mas eles centram muito este agrilhoamento das mulheres, este adestramento dos seus corpos e da sua sexualidade à agricultura. Okay. E falam da perspectiva mais biológica e mais evolutiva e de como a agricultura restringiu algo que seria natural, e quando eu digo natural é biopsicossocial, mas natural no sentido que há uma tendência que foi adestrada feminina. Portanto, eu acho que é um livro interessante, apesar de ser uma perspectiva evolutiva, que não é a minha preferida, mas eu acho que eles fazem um trabalho misturando com a antropologia, etc. Muito e pode ajudar ao pessoal que é mais coisa para a biologia. Sim, não. E eu acho que eu gostei imenso deste livro. Não é o meu paradigma preferido, mas é interessante o exercício de pôr em causa as normas e as expectativas sociais também. E tem tudo a ver com os olhos com que tu... A ciência não é neutra. Claro. Nem a ciência não diz a verdade. A ciência é feita por seres humanos, portanto, tem viés. Não, e a ciência está sempre a mudar. O que nós acreditamos ser verdade... pode ser empiricamente comprovado logo a seguir que não era, não é? Sempre é verdade até se provar que não é. Pronto. Depois tenho... Nós falámos pouco de prazer, curiosamente, mas a verdade, o prazer é transversal a toda a nossa conversa. Isto tem tudo a ver com termos vidas mais satisfatórias e mais plenas. Eu trouxe o Pleasure Activism, que é um conjunto de ensaios em que se reflete a algum nível sobre a descolonização do prazer também, ou seja, aborda questões raciais que nós não abordámos muito hoje, mas não só. E é muito abrangente, eu podia ler aqui mas pronto, é sobre prazer no geral, é um livro de ensaios, ou seja, são várias pessoas a contribuir, e é um livro muito interessante que eu aconselho a qualquer pessoa que tenha interesse nesta área a ler. Boa. E mais? Depois tenho... As pessoas não devem aguentar-me. Tenho o Tomorrow Sex Will Be Good Again, que tem este nome por causa de um livrinho que por acaso és tu que tens, do Foucault, que um dia has de me devolver. Obrigada. A História da Sexualidade 1, a vontade de saber. Ela vai crítica, agora és tu que tens esse nome. És tu que tens. Está lá, não está lá. Não leste, pois não? Ainda não. Pronto. E isto é uma frase do Foucault, Tomorrow Sex Will Be Good Again, e a Catherine Angel reflete sobre o consentimento, sobre desejo e sobre prazer, de uma forma que eu considero brilhante. E depois temos aqui o Come As You Are, que por acaso não abordámos assim particularmente este tipo de questões, que eu acho que é dos melhores livros que existem de divulgação científica. A Emily Nagoski faz um trabalho incrível a falar de ciência. Ela é uma nerd, mas uma nerd tipo total. Mas é incrível como pedagoga. Ela explica-te modelos hipercomplexos da sexualidade como se fossem fáceis. Aquilo parece fácil e tem imenso sentido de humor, e apesar de ser um livro grandinho, eu acho que é um livro que as pessoas, se tiverem um bom nível de inglês, conseguem facilmente. Eu acho que é possível que haja em português do Brasil, mas não tenho a certeza. Em Portugal não há. E pronto, que é sobre resposta sexual, é sobre sexo propriamente dito. Também fala de sexualidade, mas é mais sobre o que é que nos acontece. Parte fisiológica. Mais fisiológica e social também. Ela vai um bocadinho a todo lado. Eu acho muito boa. Esta é a Leonor de Oliveira, pede-se 1 ou 2 livros e traz 5 a medo, porque ela se pudesse trazia 25. Eu trago, só para ser um bocado mais óbvio, o da Leonor, vou só voltar a referir que é um livro, é mesmo ali no instante, para mim não é muito super novidade por estar dentro do assunto, por seguir há muito tempo, ter imensas conversas contigo. Mas que é mesmo, eu já disse isto no Instagram, é um livro que fazia mesmo falta a Portugal, que é de uma forma simples, passa por questões de género, orientação sexual,
depois resposta sexual, desejo sexual, saúde, doenças, masturbação, prazer, depois de relações afetivas, e está tudo descrito de uma forma leve, com base científica, com base do teu estudo, e acho que pode desconstruir uma data de ideias, ajudar pessoas E é tão lindo. a sentirem-se normais em tudo. Está lindo. Não é lindo? Desculpa. Ela está super babada e deve estar. Eu adoro, porque adoro a capa que a Filipe fez E estás para mesmo, mim. estás mesmo E já viste que aqui tens uma espécie de um clitóris? Desculpa. Os homens não sabem. Estou a explicar que é texturizado, senão as pessoas acham que nós somos malucos. É texturizado. Não aquilo. percebeste? Eu percebi, Tens mas... pouca sensibilidade. Israel, eu estou sempre a levar. Bom, comprem, vale muito a pena e... Nem que seja para acariciarem, ponto de interrogação. Pronto. Agora, Vão à FNAC, as a pessoas pessoa estavam vai na à FNAC. FNAC. Olha, a Dor Fantasma também tem, mas eu acho... Mas pronto. Desculpa. Vamos... pois está. Vou sugerir a Leila Slimani. Já leste alguma coisa? Não. Adoro-a. Já li 3 livros dela. E este é assim... Lembro-me de trazer para ti porque é uma mulher empoderada e tem a ver com a sexualidade dela, mas também com os fantasmas dela. Pronto, e está muito bem escrita, é sensual. Mas é um romance? É. Ok. E é muito bonito. E os outros livros dela que eu li também gostei muito. Depois trouxe este, não sei se já deves ter lido ou já Por deves ter acaso visto. não li. Tenho que... Este é Tem que ter científico, estado. da Carolina Criado Pérez, As Mulheres Invisíveis. E é absolutamente impressionante como vivemos num mundo de homens feito por homens e como tem prejudicado muito das mulheres. Já nem falo das pessoas não binárias, mas aqui vendo o mundo binário, como tem prejudicado altamente as mulheres, seja a segurança rodoviária, porque a maior parte dos testes foram usados crash dummies sem mamas, né? Portanto, com um tronco de homem, como é que o cinto de segurança protege ou não, e o airbag, como é que montes de medicamentos foram só testados em homens e depois têm efeitos... Pessoas brancas também. Claro. E isto é altamente, não só por motivos patriarcais, porque homens, e também por motivos capitalistas, porque sai mais caro fazer estudos científicos com vários géneros diferentes, em vez de usar só uma amostra mais pequena, etc. Portanto, mas isto corre uma data de áreas da nossa sociedade e é um grande trabalho de recoleção de como o mundo é altamente desigual do ponto de vista do género, de todos os pontos de vista. Não chores. E o nosso patrocinador, a UC, a quem eu todos os episódios agradeço muito por ter acreditado no Desta para Melhor, nesta segunda temporada, na terceira temporada, na segunda que está comigo. Fizemos um acordo que era, eu escolhia livros que ainda não tivesse lido o seu catálogo e eles ofereciam-me em duplicado para oferecer a minha convidada. Neste caso, eu interessei-me por este, que tinha visto numa livraria e queria ler. Também um romance. E como tu, científico, já lês muito, vou dar ali no livro que eu quero ler também. E que pode ser bonito. Neste caso, para quem está a ouvir, é A Dor Fantasma, do Rafael Galo, que ganhou o prémio literário José Saramago em 2022. Pronto, vale o que vale, mas a partir de quer dizer que é selo de qualidade. Para fechar, antes de deixar ir embora, fazemos só esta conclusão de como a fluidez pode ser libertadora, não obrigatória, não é? Deixem só as pessoas... Por um lado, quem é mais reacionário e conservador, deixem só as pessoas serem quem quer. Não tem que ser, não é? Não tem que ser género fluido, não tem que... Deixem só as mulheres trans e as pessoas... Os homens trans e as pessoas não binárias existirem, deixem as pessoas serem bissexuais, deixem as pessoas serem não monogâmicas, deixem tudo. E sigam o Lino nas redes sociais, no caso, Pronto é Despir. Obrigado pelo trabalho que fazes. E é isto. Para acabar, como é que vamos desta para melhor? Não preparei esta resposta, que era a única pergunta que eu sabia que me ias fazer. Como é que vamos desta para melhor? Em conjunto. Eu acho que não há outra hipótese. Temos mesmo que fomentar o coletivismo, criticar o individualismo, porque só assim é que vamos promover a liberdade para todos. Não considero que
não me parece que vá assistir a um movimento libertador como gostaria, até morrer, mas estou envolvida nessa luta. E não tenho dúvidas que é em comunidade que vamos resolver os problemas sociais com que estamos a lidar neste momento e os que ainda hão de vir. Portanto, acho que a resposta é em conjunto. Como é que vamos desta para melhor? Em conjunto, a ouvirmos uns aos outros e a sairmos de dentro de nós, não é? Pormos mesmo... Parece evidente, mas não é assim tão fácil de pôr em prática. Eu sobre mim falo, como é óbvio. Tenho que, por exemplo, aprender a descolonizar a minha investigação e até a forma como faço educação sexual. Isto é um exemplo, algo em que eu tenho pensado ultimamente e por isso é que estou a falar, mas há uma série de outros aspectos do que eu faço que não são inclusivos, não é? Não são inclusivos de base, até a forma como eu comunico. Mas é isso, é todos os dias nós tentarmos... mínimos, ser menos merda uns para os outros. E se pudermos ser um bocado mais do que isso, ser um bocado mais do que isso. É fazer o bem, não é? Eu gostava muito de... Mas sendo bem em conjunto, em comunidade. É em conjunto, claro. Eu sou uma ativista pelo prazer, suponho eu. Acho que o prazer, sobretudo quando não põe em causa o outro, pode ser empoderador e libertador e revolucionário. E é para isso que aqui estamos. Obrigado, és incrível. Sigam o Leonor, de quem eu gosto tanto e que ainda bem que a comunidade tem a ti, porque a comunidade vive de vários indivíduos que depois trabalham em conjunto e se cada um der o que tem e tu dás tanto. Obrigado por teres vindo. Obrigada. Voltamos ao próximo episódio. Obrigado a toda a equipa, porque, reitero sempre, trabalhamos em comunidade e só com o trabalho desta gente toda que está aqui é que isto é possível e da UCA, obviamente. Portanto, obrigado. Voltamos no próximo episódio. Tchau. Ir desta para melhor, mas ir em frente. Ir desta para melhor, mas com toda a gente. Ir desta para melhor, num lugar diferente. Ir desta para melhor.